A partir de agora, você acompanha pela TV Eldorado o programa Ponto de Vista com Demetrios Ribeiro. Oferecimento Ferro e Aço Amazônia, onde as melhores marcas se encontram. Metalúrgica Rodagem, você entra como cliente e sai como amigo. Rádio Itacaiunas AM 850 kHz, a primeiríssima. Está no ar mais uma edição do programa O Ponto de Vista, né? E hoje nós temos a honra de recebermos aqui no nosso estúdio o pastor Jonas, né? O pastor Jonas, que tem 56 anos de ministério, na condição de dirigente evangélico, né? Ele é da Igreja Batista, da Igreja Tradicional. E pastor Jonas, bom dia. Bom dia, é satisfação conhecê-lo. Opa, igualmente. Pastor, a primeira pergunta que eu faço ao senhor, depois de lhe identificar como um soldado da Igreja Batista, é o seguinte: podemos confiar mesmo que Jesus Cristo existiu na terra, que ele se fez homem, se fez carne e habitou no meio de nós, e que Jesus Cristo verdadeiramente é Deus? A percepção do homem é capaz de registrar a sua razão. O mundo vivia cercado por seus deuses e histórias, e seguia à risca sob pena de morte. Vindo o Filho de Deus, a história mudou-se. A mudança da história mundial, do calendário mundial, testifica a vinda de Jesus Cristo, quando os próprios astros manifestaram a razão da vinda de Jesus Cristo, como também do seu ministério e sua morte. Pastor Jonas, a gente já identificou, o senhor tem 56 anos, não quero repetir, de ministério, e tem 90 anos de idade. Não é brincadeira, né? Isso é uma conquista inédita e poucos homens mereceram este privilégio. Eu pergunto ainda ao senhor acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o texto bíblico, Jesus Cristo morreu e ele ficou 3 dias, vamos dizer assim, sem ninguém saber para que lado ele estava. Depois ele ressuscitou no meio dos seus apóstolos, e não lembro se outras pessoas viram ele. Para onde foi Jesus Cristo durante esses 3 dias que ele ficou desaparecido? É bom que saibamos que a morte está determinada apenas ao ser humano, carne. E quem morreu foi o corpo. Foi Jesus quem morreu. O Cristo que está em Jesus, esse não morreu porque é Deus. E Espírito é imortal. Então o que morreu foi o corpo de Jesus, que era filho de Maria, e esse estava sujeito à morte, quando o Cristo de Deus é eterno, pois o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 20, diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e também a vida eterna. Sendo ele eterno, jamais poderia morrer. Mas ele, nesses 3 dias, ele esteve aonde? Ele esteve sepultado, ele esteve no seio da terra, como os profetas disseram, e toda a Escritura registra o fato. Queria fazer uma pergunta ao pastor aqui, até porque é uma pergunta que ela é recorrente no seio do público, eu diria mais leigo, né? O povo laico, né? Existem muitas denominações evangélicas hoje no mundo, né? E a cada dia se criam novas. Existem as tradicionais, como a sua, Batista, não é verdade? Sim. Quais são as grandes diferenças entre umas e outras? Existem diferenças, apesar de todas serem cristãs? A diferença fundamenta-se na capacidade do raciocínio de cada indivíduo, porque ele é livre, com o seu livre-arbítrio, ele procura adorar aquele que lhe é conveniente. Certo. Agora, por exemplo,
complementando um pouco melhor a pergunta do companheiro Demetrios, Jesus tem um lapso na vida de Jesus que ele não aparece, não é verdade? Ele nasceu e tal, né? Foi concebido segundo as Escrituras, né? Através do Espírito Santo e tal, mas tem um lapso de tempo em que Jesus não aparece na história. Ele vem aparecer lá na frente já, pregando e tudo. Neste tempo que ele não aparece, o que estaria fazendo Jesus? Ninguém de nós deve duvidar da presciência de Deus. Coube a Jesus Cristo a partir dos 12 anos, quando ele se encontrou com os mestres religiosos do seu tempo, ele afastou-se da vida religiosa ou da vida pública. Aos 12 anos. Aos 12 anos, ele afastou-se da vida pública e ateve-se à carpintaria com o seu pai, e desde que seu pai faleceu, ele assumiu a responsabilidade da família, e durante todo esse tempo ele esteve à disposição de Deus num aprendizado contínuo, a fim de responder no ministério a razão da sua vinda a este mundo. Jesus era, nesse caso então, era um autodidata, um excelente autodidata, né? Ele aprendia somente ele com Deus, seria isso. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que Jesus Cristo, sendo Deus, nem precisou ser autodidata. Ele já veio a este mundo, o próprio Deus, porque quando João escreve que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e também a vida eterna, Filipe, na ocasião do ministério de Jesus Cristo, perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, mostra-nos o caminho. Jesus respondeu a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não sabes que eu estou no Pai, que o Pai está em mim e que as coisas que eu faço, o Pai as faz da mesma forma e vice-versa? Pastor Jonas, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta, já que eu devolvo para o nosso companheiro. A palavra Jesus, em todos os dicionários de todas as línguas, inclusive da língua portuguesa, significa dizer homem-deus, a palavra Jesus. A palavra Cristo significa dizer Deus-homem, né? Então Jesus Cristo é homem-deus, Deus-homem. Eu volto a insistir naquela pergunta que eu fiz para o senhor. Que é Deus, Jesus Cristo, não há dúvida nenhuma disso. Então, o senhor já esclareceu que ele de fato existiu, até porque no princípio era o verbo, e o verbo, né?